Olá pessoal, vamos lá iniciando aqui nossa aula, tá, de História, resolução de exercício. Quem não me conhece aí, meu nome é Ricardo Ribeiro, tá? Então nós vamos estar fazendo uma sessão bateria de exercícios aqui para a prova da ESA, tá? Então uma bateria de exercícios para a prova da ESA, tá? Então por quê? Porque treino é treino, jogo é jogo, tá? Então como a prova cai exercício, você tem que fazer o quê? Exercício para passar na prova. Foi assim que eu consegui a minha aprovação, tá? Foi o quê? Fazendo exercício, porque é exercício que cai na prova, tá bom, pessoal? Então vamos lá para a questãozinha de número 1, tá? O assunto dos nossos exercícios vai ser o quê? Brasil colonial, tá? Então Brasil colonial, um assunto recorrente aí que sempre está caindo, tá? Então vamos lá. Um dos resultados das chamadas grandes navegações iniciadas pelos portugueses foi letra A. Letra A, o controle do mar Mediterrâneo pelos navegadores italianos e turcos. Resposta totalmente o que, pessoal? Errada, tá? Então vou botar aqui um errado. Por que é errado? Porque o controle, tá? Italiano, ele antecedeu, tá? As grandes navegações, tá? O controle do Mediterrâneo, ele antecedeu as grandes navegações, é porque depois houve o deslocamento lá para o Atlântico e que também já é a nossa letra B aí, tá? Então vamos lá. O deslocamento do eixo comercial da Europa do mar Mediterrâneo para o Oceano Atlântico foi exatamente isso que aconteceu aí nesse período de grandes navegações, tá? Então, correto, tá? Mas vamos aqui ver as outras questões, tá? Então vamos lá. Letra C, tá? Ela é incorreta. Vamos lá. O desenvolvimento das navegações espanholas, inglesas e holandesas no mar Mediterrâneo, tá? Então, foi errado por quê? Porque a expansão marítima portuguesa, ela antecedeu, tá, a dos demais países, tá? A letra D, decadência econômica das cidades portuárias da Península Ibérica. A letra E, decadência econômica da burguesia mercantil portuguesa. Então a gente sabe que isso aqui está errado, por quê? Principalmente a D e a E, cara. Olha só. Na época das grandes navegações, o que era época áurea de Portugal, tá? Muito ouro se tinha, tá? Era ouro para Portugal. Então tinha muito dinheiro, não havia declínio nenhum, tá? Então D e E aqui totalmente o que? Errada, tá? D e E totalmente errada, tá bom? A correta, letra B de bola, tá? Então vamos aqui para a questão de número 2. Deixa eu só abrir aqui para depois... Eu abro para vocês primeiro para depois abrir para mim, tá, gente? Então, vamos aí. Caraca, deu ruim aqui. Vamos lá. Questão de número 2, tá? Então, pronto. Agora foi. Deixa eu abrir para mim aqui agora a questão de número 2, pessoal. Questãozinha de número 2. Então vamos lá. Observando-se o sistema de governo vigente no Brasil durante o Brasil colonial, tá? Durante o Brasil colonial, é correto afirmar que a criação do governo geral, centralizando a administração, provocou a extinção imediata das capitanias hereditárias. Resposta o quê? Errada, incorreta, tá? Então, embora ele tenha sido criado, tá? Para substituir as capitanias hereditárias, elas só foram extintas quando? Em 1759, pelo então Marquês de Pombal, tá? Então, a letra A, tá? Ela tá o quê? Incorreta, tá? Incorreta. Deixa eu... Saiu aqui a caneta. Vamos lá. Errado, tá? Errado. Então, letra B. O sistema de câmaras municipais instituiu duas novas políticas administrativas, as Seis Marias e o serviço militar compulsório. Também errado, tá? Por que errado, tá? Porque as Seis Marias, elas antecederam o governo geral, tá? Então, ela tá errada. Vamos botar o E de erradinho aqui também. Letra C. O sistema de capitanias hereditárias já havia sido empregado por Portugal
na administração das Ilhas Canárias. Incorreto, tá? Então, o sistema das capitanias hereditárias, ele foi utilizado por Portugal quando eles trouxeram, por quê? Foi utilizado antes na Ilha da Madeira e Cabo Verde, tá? E não nas Canárias. Então, também incorreto, tá? Então, Ezinho aqui de incorreto. Letra D. O fracasso das capitanias hereditárias implicou o desuso das cartas de doação e das obrigações do documento foral. Resposta incorreta. Por que incorreta? Porque as capitanias elas continuaram existindo, lembra? Elas só deixaram de existir quando chegou em 1759. Então, resposta incorreta, tá? Letra E. O sistema de capitanias hereditárias foi um empreendimento que dirigido pela coroa, estava a cargo de particulares. Resposta correta. Por que essa resposta está correta, tá? Então vamos lá. Os capitães donatários, eles recebiam da coroa, tá? Uma carta de doação, tá? Que oficializava a posse da terra. Eles tinham a posse da terra, mas eles não eram donos da terra. A terra continuava sendo da coroa. Mas, tá, os capitães donatários eles tinham a posse da terra. Então eles cuidavam da terra para proteger a terra, para cuidar e deixar a terra muito boa ali, mas a terra continuava pertencendo a Portugal. Então a letra certa é a letra E de égua, tá? Deixa eu marcar aqui. Letra E de égua é a resposta correta, tá? Então vamos para a questãozinha de número 3. Questãozinha de número 3, tá? Deixa eu abrir aqui para mim. Questãozinha de número 3. Então vamos lá. As primeiras atividades econômicas na América Portuguesa por parte do governo concentraram-se na extração de pau-brasil, dentro do regime de letra A, doação. Gente, fala sério, né? Vão doar alguma coisa? Letra A, totalmente errada, tá? Letra B, concessão, tá? Concessão também incorreto, tá? Por quê? Embora a exploração da madeira fosse uma concessão, esse não era o nome, tá? Do sistema implementado pela coroa, tá? Então, também incorreta, tá bom, pessoal? Então, uma pegadinha que tem aqui bacana, tá? Permissão, incorreta também, tá? Aí vamos aqui, estanco, tá? Estanco é a resposta, o que, pessoal? Estanco é a resposta correta, tá? Então, estanco é a resposta correta. Mas uma pegadinha bacana que eles usaram, por quê? Porque eles botaram escambo. E escambo era o quê? Era o que eles faziam ali com os indígenas, tá? Para poder eles trabalharem e tudo mais, eles faziam aquela troca ali que se chamava de escambo, tá? Mas a resposta correta é o quê? Estanco, tá? Então, em 1502, o que aconteceu? Os portugueses iniciaram a exploração do pau-brasil, tá? A árvore ela já era utilizada na Europa, tá? Por conta do corante, daquela cor avermelhada, tá? Então, tendo em vista esse alto valor comercial que o pau-brasil possuía, a coroa estabeleceu um monopólio real na exploração da madeira, tá? E esse monopólio real da exploração da madeira, ele foi chamado de estanco, tá? Então, o que claro que não impediu que os navegadores espanhóis, os franceses, os ingleses, tá? Eles desafiassem o Tratado de Tordesilhas para tentar pegar para o Brasil, mas resposta certa, tá? Como vocês já sabem, tá? Estanco, tá? Resposta certa, estanco. Vamos aqui agora para a questãozinha de número 4. Questãozinha de número 4, deixa eu abrir aqui para mim. Questão de número 4, deixa eu abrir. Questão de número 4. Vamos lá, as questãozinhas estão boas, pessoal. São questões tranquilas, questões boas, tá? Então, 4. Deu ruim aqui. Abriu. Vamos lá. O primeiro governo geral do Brasil foi instalado em letra A, São Luís. Então, incorreto. Por quê? Porque São Luís foi fundado em 1612, tá? Então, durante as invasões francesas. Então, a resposta é totalmente correta. Fortaleza, totalmente incorreta. Por quê? Fortaleza também foi fundada em 1726, tá? Então, resposta incorreta. Letra C, Olinda,
Olinda foi um povoado fundado na capitania de Pernambuco, que na época se encontrava aos cuidados do fidalgo Duarte Coelho, tá? Então, também incorreta, tá? Mas a resposta certa é qual? De Salvador, questãozinha muito tranquila, tá, pessoal? Falei aqui das incorretas, mas você já sabia aqui, tá? Que o primeiro governo geral do Brasil foi instalado em Salvador pelo então Governo Geral de Tomé de Souza, tá? Então, a Bahia foi escolhida, tá? Como a sede do Governo Geral e Salvador era ali a capital, a primeira capital do Brasil, tá? Então, Salvador, resposta correta, tá? Então, o primeiro governo geral foi instalado na Bahia, tá? Tendo Salvador como a sua capital e foi a primeira capital do Brasil, tá? Salvador, resposta correta, letra D de dado, tá? Questãozinha bem tranquila também. Gente, não pode dar mole nessas questões, tá? De Brasil colonial, são questões bem tranquilas, tá? Que vão perguntando coisa que você está cansado de saber, tá bom, pessoal? Então vamos lá para questãozinha de número 5, tá? A respeito das expedições marítimas portuguesas enviadas ao Brasil no período pré-colonizador foram chamadas de expedições guarda-costas, empreendidas entre os anos de 1516 a 1520. As missões eram comandadas por... Então, vamos lá, pessoal, qual que é a resposta certa? Cristóvão Jacques, tá? Então, Cristóvão Jacques, resposta certa, pessoal. Letra C, tá? Então, vamos lá. Cristóvão Jacques, ele foi o quê? Ele foi o comandante de expedições guarda-costeiras, tá? Entre 1516 e 1529. Depois, em 1519, tá? E depois entre 1525 e 1528, tá? Então, elas foram enviadas pela coroa para o quê? Para conter as invasões estrangeiras na América Portuguesa, especialmente de franceses, tá bom, pessoal? Então, resposta certa, letra C, tá? Então, vamos lá. Gaspar de Lemos, ele foi comandante de navios, cara, na expedição Cabralina, tá? Então, errado, tá? Gente, porque se a gente for ficar falando de todas as opções aqui, a gente vai demorar pra caramba, tá? Mas, por exemplo, Martim Afonso de Souza, tá? Quem foi Martim Afonso de Souza, tá? Ele foi o marco inicial do processo de colonização. A expedição dele foi o marco inicial do processo de colonização do Brasil, tá? Uma vez que foi incumbida pela coroa de dar início à ocupação de terra da exploração e combater os contrabandistas de pau-brasil, tá? Então, também errado, tá? Mas se é estudioso, já sabe que essa daqui é a resposta certa, tá? Gente, tá bem tranquilo. Agora, a mais errada de todos aqui, que dá até vontade de rir, é o quê? É Tomé de Souza, tá? Porque Tomé de Souza não teve nada a ver. Tomé de Souza foi o primeiro governador geral do Brasil, tá? Que foi quem fundou a capital do Brasil lá em Salvador, tá? Então isso aqui, pô, muito, mas muito errado, tá? Por isso você tem que saber. Mas às vezes você não grava um nome, vem o nome que você conhece, você marca aí e dá mole e perde uma questãozinha de prova, tá? Então não vamos dar mole não. Vamos lá. Questãozinha de número 6, tá? Questãozinha de número 6. Pessoal, algumas questões são bem fáceis, outras questões têm um nívelzinho de dificuldade, mas se você estudar, você vai conseguir acertar tudo, tá? Só não dá mole, tá bom, pessoal? Vamos estudar e não dar mole que você vai conseguir acertar. Vamos lá. No século XV, o lucrativo comércio das especiarias, artigos de luxo, era praticamente monopolizado pelas cidades europeias de... Cara, essa eu não vou nem falar dos errados, porque isso aqui você está cansado de saber, que é o que? Gênova e Veneza, tá? Então, Gênova e Veneza era quem mandava naquele momento ali, tá? Que era, como eu falei, já em outras questões, na parte ali do Mediterrâneo, tá? Então, ali, as especiarias, eles mandavam e tudo, tá? Então, a resposta certa, letra C, a gente não precisava nem gastar tempo com essa questão aqui, tá? Então, vamos lá. Questãozinha de número 7. Questãozinha de número 7. Deixa eu abrir para mim, tá? Vamos lá. No final do século XVII, a produção brasileira de cana-de-açúcar entrou em decadência por quê? Então, letra A. A lavoura canavieira das Antilhas entrou em concorrência com a produção brasileira. Gente, já é a resposta certa de cara. A resposta certa de cara, tá? Então, já essa daqui é a resposta, tá? C,
de correto, tá? Então, após serem expulsos pela insurreição pernambucana, os holandeses eles fizeram o quê? Eles se instalaram lá nas Antilhas, tá? E passaram a produzir o açúcar mais barato e de melhor qualidade oferecido pelo Brasil, tá? Com isso, o produto exportado pelo Nordeste passou a viver uma forte crise, tá? Então, isso tudo se deu quando os holandeses foram expulsos aqui de Pernambuco, tá? Aqui da costa brasileira, tá? Então, eles conseguiram produzir o açúcar mais barato e melhor, tá? Então, a resposta certa, letra A, tá bom? Brasil colonial, gente. Vamos lá. Estamos já terminando essa parte aqui já, indo para a questão de número 8. Pessoal, ó, outra questãozinha aqui, ó, para você ter uma ideia que é bem tranquila, tá? Questãozinha de número 8. Vamos lá, deixa eu abrir para mim aqui. Após o descobrimento, a primeira expedição colonizadora do Brasil foi a de... Gente, a gente acabou de falar isso aqui quando a gente estava corrigindo a outra questão, tá? Então, mas vamos lá. Que a gente já viu, você já sabe, se você não soubesse nada. Pelo que a gente viu, você viu que quem? Que Tomé de Souza, ele foi o quê? Ele foi o responsável pelo primeiro governo lá, né? Lá em Caracas, Salvador. Então você já sabe que aqui está errado. Pedro Álvares Cabral foi o quê? Errado, né? Que você sabe que ele descobriu o Brasil está errado. Cristóvão Jacques, a gente acabou de falar dele aqui na outra questão. Você já sabe que está errado. Cara, questãozinha muito, mas muito, muito tranquila, tá? Então vamos lá. A letra A, sobrou aqui. Sobrou a A Gaspar de Lemos, tá? Então Gaspar de Lemos ele foi o quê? Ele foi um dos comandantes que levou para Portugal notícias sobre o Brasil, além de chefiar a primeira expedição após a de Cabral, tá? Então, provavelmente acompanhado por Américo Vespúcio, tá? Então, também errado, tá? Então, vamos lá. Após o descobrimento, a primeira expedição colonizadora do Brasil foi a de quem? Resposta correta é Martim Afonso de Souza, tá? Foi o marco inicial do processo de colonização do Brasil, uma vez que foi incumbida pela coroa de dar início à ocupação da terra e sua exploração, tá? Combater os contrabandistas de pau-brasil e procurar metais preciosos, tá? Que era a grande riqueza na época, tá? Além de mapear o litoral dos domínios portugueses, tá? Então, quando eles adentram, é essa expedição que marca o momento em que eles vão vir para o Brasil e eles querem procurar ouro, metais preciosos, por quê? Porque nessa época era o que valia muito, tá? Então eles vêm, primeiro intuito deles é procurar e é a expedição de Martim Afonso de Souza, tá? Que é responsável por isso. Então, resposta certa, tá? Letra E de égua, tá? Questãozinha de número 9, pessoal. Vamos lá para a questãozinha de número 9. Deixa eu abrir aqui para mim. Deixa eu abrir aqui. Vamos lá. Foi. No século XV, Portugal inicia um processo de expansão ultramarina, tá? Em que uma das finalidades era de caráter mercantil. Esta situação criou imediatamente uma ameaça aos interesses comerciais do... Vou repetir aqui para você não ficar com dúvida, tá? No século XV, Portugal inicia um processo de expansão ultramarina, em que uma das finalidades era de caráter mercantil. Essa situação criou imediatamente uma ameaça aos interesses comerciais dos... Pessoal, a gente estava falando muito, tá? De quê? De Gênova e Veneza, tá? Então, a resposta certa, ela é qual, pessoal? A letra D, tá? Dos venezianos, tá? Que era o pessoal de Veneza, tá? Por quê? Porque a formação de novas rotas, tá? De acesso às Índias pelo Atlântico, que foi causada por Portugal, ela causou o declínio de Veneza e Gênova, que era quem comandavam as rotas, tá? Pelo Mediterrâneo, tá? Então, essas cidades, os comerciantes até então, exerciam um amplo domínio, tá? Do Mediterrâneo. E agora, quando é aberto essas rotas pelo Atlântico, tá? Então, eles entram em decadência e ameaça muito forte, tá? Os interesses, principalmente, tá? De Veneza e Gênova, tá? Então, resposta certa, letra D. Vamos para a nossa última questão, pessoal. Última questão. Chegamos aqui. Ó, vamos estudar que tá bom de acontecer, pessoal. Então, vamos lá. Os governos gerais
foram criados por quê? Tá? Então, por que os governos gerais foram criados? Tá? Por que ela foi criada? Porque fracassou o emprego do capital particular. O que foi isso aqui, pessoal? As capitanias hereditárias, elas o quê? Elas fracassaram, tá? Então, devido aos custos elevados exigidos dos donatários, muitos sequer tomaram posse das suas capitanias. Por quê? Porque como eles estavam recebendo a capitania, e aí precisavam gastar muito e tudo mais, então a capitania, eles não tinham, precisavam investir muito dinheiro para desenvolver a terra, tá? Então eles não deram o valor necessário, foi o fracasso das capitanias hereditárias. Então a resposta certa, a letra é de égua, tá? Então vamos lá. O sistema de capitanias era vantajoso? Não deu certo, tá? Não deu certo. Seria melhor um governo descentralizado? Não, eles queriam centralizar todo o poder, tá? Então não tinha isso. Os donatários não cumpriram as determinações reais? Não é que eles não cumpriram as determinações reais, cara. Eles até cumpriram, mas a parte do tudo que tinha que fazer, eles faziam. Mas a parte que era deles mesmo, que eles tinham que fazer para o próprio bem deles, eles cagaram porque tinha que investir muito dinheiro e tudo mais, tá? Então, resposta certa mesmo, letra E, tá? Então, finalizamos aqui essa parte, tá? Então, estamos vindo aí com outros conteúdos, tá? Vamos estudar. A resolução de exercício é sempre muito bacana, sempre muito importante e vai te ajudar a passar na sua prova, tá? Então fica com Deus aí, um abraço e até a próxima aula. Fui! Um abraço aí, pessoal. A gente está